Uma assinante me enviou um e-mail sobre um usuário que ela encontrou no site Pixiv. Este não é um artista comum compartilhando seu trabalho, é um predador se escondendo à vista de todos. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos como este. Se você quer apoiar o canal, torne-se um membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos sem cortes e outros benefícios. Você também pode deixar uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo. Agradeço a quem considerar isso. Este vídeo será centrado em arquivos P e no abuso de crianças. É aconselhável discrição ao assistir. Clique no link na descrição para se tornar um membro do Ko-fi e assistir à versão sem cortes e sem anúncios deste vídeo com detalhes extras não incluídos aqui. Se, como eu, você nunca ouviu falar de Pixiv, é uma comunidade online para artistas, basicamente a versão japonesa do Pinterest. Você pode postar suas artes, seguir e interagir com outros criadores na plataforma. A conta que vamos focar hoje se chama Aika Forever. Nem tenho certeza se estou pronunciando isso corretamente, mas vamos chamar essa pessoa de Aika. Eles têm 47 anos, nasceram no dia 14 de abril, e esses são praticamente os únicos detalhes pessoais revelados aqui. Eles não mencionam seu país ou gênero ou muito mais sobre si mesmos, além de seus interesses bagunçados. A descrição em sua página diz: apenas uma libertária média que gosta de fazer ilustrações e quadrinhos com outros artistas. Caso você esteja se perguntando, libertária parece ser um termo açucarado para um pédophilo. ICA também se refere a si mesma como menor atraído por pessoa atraída por menor. Então, novamente, um pédophile. Eles disseram em uma postagem que são atraídos por crianças de 5 a 12 anos, e têm sido desde que tinham 10 anos de idade. Em uma postagem intitulada Minha Enfermeira Menor Atraído por Pessoa, parte 1 e CA fala sobre ser uma pessoa sexual desde uma idade jovem. Eles mencionam um incidente aos 7 anos em que um conselheiro de acampamento iniciou um contato inadequado com eles, do qual gostaram. Mas mesmo antes disso, eles estavam cientes de tal atividade e faziam encenações com suas namoradas na escola primária. Aika continua a insinuar que não acha justo que as crianças não possam votar e sobre como eles são amantes da liberdade, citação. Como aprendi mais tarde na vida, a liberdade nunca é um privilégio, ela precisa ser cultivada e protegida. Fora de contexto, muitos de nós podemos concordar com essa frase. Ao longo de grande parte da história, muitas pessoas nunca experimentaram o privilégio da liberdade de escravos a pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, algumas ainda são negadas a liberdade hoje. Todos deveriam ter a liberdade de serem quem são e viverem suas vidas como preferirem, contanto que não prejudiquem os outros. Mas de alguma forma eu não acho que P-Files possa ser incluído nisso, e é exatamente esse tipo de liberdade que Aika quer. Muitos dos argumentos por trás das visões de Aika giram em torno da ideia de que a idade de consentimento e outras leis criadas para proteger as crianças dos adultos são, na verdade, uma maneira dos adultos controlarem as crianças. Sim, é uma loucura absoluta. Ele explicou isso em uma postagem intitulada Proteção versus Empoderamento. Estava escrito: há uma guerra contra a expressão sexual ou obscenidade. Alguns estados, nos Estados Unidos da América, impuseram restrições de idade em sites. As leis se tornaram cada vez mais severas para pessoas que cometem agressões sexuais contra crianças. As leis de censura ficaram mais rigorosas, tudo com o objetivo de proteger as crianças do que os adultos governantes determinaram como prejudicial. No entanto, as crianças são seres sexuais sem pornografia. Os governos não querem reconhecer a sexualidade das crianças porque isso daria mais poder às crianças para tomar decisões fora da aprovação dos adultos.
Se as crianças são respeitadas como seres competentes, os adultos perdem sua presumida proteção sobre elas. Essa proteção não é nada mais do que escravidão social até que uma certa idade seja alcançada, onde as crianças foram condicionadas a ser como certos adultos querem que elas sejam e a aplicar esse condicionamento às futuras gerações. Isso confirma que os adultos são superiores às crianças. Isso justifica o motivo de haver propaganda sobre abuso infantil. Proteção ao adulto equivale a controle do adulto. Não que o abuso não exista. Todos devem ser capacitados para reconhecer e se posicionar contra abusos ou qualquer coisa que lhes prejudique, independente da idade. Uma nação busca proteção contra inimigos recorrendo a uma superpotência para auxiliar em sua defesa. Em troca de apoio, essa nação aumenta as leis de censura sobre a expressão sexual. É uma situação de perder-morrer. Perder a liberdade de expressão sexual ou perder uma nação. Certos países, há muito tempo, querem eliminar o lolicon e shotgun porque isso incentiva a falha ao urinar. A questão não é sobre parar o SA de crianças, mas manter as principais facetas de uma sociedade dirigida por adultos dominante e, assim, manter o paradigma de que adultos são mais do que crianças. Na Revolução Sexual e Cultural dos anos 70 e 80, as crianças ganharam mais exposição e até direitos civis. Contudo, conforme o poder das crianças crescia, os adultos percebiam seu status dominante sendo contestado. Em vez de capacitar as crianças a se tornarem pessoas que fazem suas próprias escolhas, os adultos começaram a objetivar a moralidade com base em princípios fundamentalistas. As crianças foram forçadas a acreditar que um poder superior fabricado e o governo poderiam abrigar sua inocência da tempestade. Se acreditassem que eram seres iguais, particularmente seres sexuais, então seriam desviantes, outro termo designado para manter o controle das pessoas. Se as crianças tivessem os mesmos direitos que os adultos, não haveria competição ou desigualdade. Não seria necessário falsificar escrituras religiosas para propaganda. Haveria respeito pelo indivíduo fazer escolhas independentemente da idade. Não haveria mais termos como adulto ou criança. A sociedade em geral seria feita para acomodar todos e sempre podemos ter essa sociedade. Fique ligado e orgulhoso. Então isso é realmente selvagem. Já é ruim o suficiente ser um pedophile em segredo, sabendo que você deveria se envergonhar disso, mas parece ainda pior falar abertamente sobre isso assim, tentando normalizar e agindo como se fossem as visões de todos os outros que estão erradas. Quão distorcida tem que ser a sua mente adulta para defender que crianças tenham contato com adultos sob o pretexto de empoderá-las? Isso não é sobre crianças terem menos direitos. No final das contas, se eles se envolverem em atividades com outra criança ou adulto, não é como se fossem ser punidos por isso, mas o adulto absolutamente seria, ou pelo menos deveria ser. Como Aika é o adulto nesta situação, ela é afetada por essas leis e está tentando fazer parecer que está mais preocupada com as crianças. Eles reconhecem que o abuso existe, mas, citando, todas as pessoas, independentemente da idade, devem ser capacitadas para determinar individualmente e se opor ao abuso ou qualquer coisa que lhes cause dano. Eles não parecem entender que um adulto ter contato com uma criança é inerentemente abusivo, porque a criança não é velha o suficiente para entender as ramificações de tal contato e, portanto, não é velha o suficiente para realmente consentir. Como mencionei anteriormente, a Ika teve uma experiência quando tinha 7 anos de idade em que um conselheiro adulto do acampamento iniciou contato com eles e não parece que eles sofreram algum trauma com isso, pelo menos conscientemente. Na verdade, parece ter sido exatamente o oposto. Eles gostaram e isso os convenceu de que tal contato é inofensivo e deve ser normalizado. O encontro provavelmente afetou Aika de alguma forma, embora seja improvável que admitam isso aqui ou até para si mesmos, pois vai contra a narrativa de que tal contato não prejudica as crianças. Mesmo que realmente não tenha afetado eles negativamente, isso não significa que não afeta negativamente a grande maioria das crianças que passam por isso, e a Aika não parece considerar isso de forma alguma. No pôster,
Aika também menciona brevemente sobre crianças terem acesso a conteúdo adulto, e isso é algo que é muito mais normalizado na sociedade. Pode ser ilegal, mas muitas pessoas no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, por exemplo, começaram a consumir esse tipo de conteúdo quando eram menores de idade, e muitos daqueles que continuam com o hábito na idade adulta jurarão de pés juntos que não é prejudicial. Enquanto isso, eles não conseguem ficar um dia sem isso. A relação que muitas pessoas têm com o contato íntimo na vida real foi visivelmente moldada por anos de visualização ilimitada e irrestrita de conteúdo em uma tela e, pessoalmente, não vejo muitos benefícios nisso. Sem mencionar todas as categorias perturbadoras como quase legal e incesto, que indiscutivelmente têm um impacto no que as pessoas gostam e como elas veem os outros. Esses efeitos serão mais evidentes quanto mais jovem alguém era ao começar a assistir isso, e não acho que seja bom para as crianças, apesar de ser meio normalizado. De qualquer forma, a proibição dessas coisas para crianças não viola seus direitos, mas serve para protegê-las de pessoas como Aika, que não se importam com a segurança infantil e só querem abusar delas sem consequências. Essa ideia de que é injusto para as crianças é elaborada ainda mais em uma postagem intitulada Duplos Padrões, ela diz: na maioria dos casos, é permitido ter personagens infantis de desenhos animados em todas as situações imagináveis, mas quando se trata de crianças reais sendo sacrificadas, há repulsa e até mesmo defesa da violência. Os desenhos animados podem ser personagens fictícios, mas ainda são baseados em seres humanos reais, especialmente crianças. Não haveria tal detalhe e dedicação à arte se não houvesse uma atração sexual inerente por crianças? Além disso, é aceitável que adultos sejam sexuais e até se vistam como crianças durante atividades sexuais. Contudo, se as crianças agissem da mesma forma, seriam repreendidas e severamente castigadas por tal comportamento. Essas crianças seriam questionadas sobre onde estão seus pais para ensiná-las bons costumes, enquanto os adultos têm permissão para serem imorais a qualquer extremo, sem consentimento ou orientação parental. Estes são exemplos de padrões duplos. Em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. As pessoas são forçadas a aceitar padrões duplos para se conformarem com as autoridades. No caso das crianças, elas têm que aceitar padrões duplos para sustentar o padrão de que os adultos são melhores e têm poder sobre as crianças. E isso, consequentemente, afeta os adultos, pois quando atingem uma certa idade, acreditam que precisam trabalhar para figuras de autoridade em condições de trabalho severas, e muitas vezes perigosas e por salários inadequados. Enquanto isso, as figuras de autoridade podem se conceder enormes aumentos de salário e até violar as leis com pouca ou nenhuma impunidade. Duas coisas podem reduzir o poder dos duplos padrões. A primeira é o conhecimento. Com cada geração vem um conhecimento e autoconsciência muito maiores do que os anteriores, o que significa que as pessoas, tanto crianças quanto adultos, podem pegar o conhecimento e aplicá-lo para criar uma sociedade de justiça para todos. Essa é a segunda coisa, né? A libertação. Ninguém deve ser submetido a injustiças por causa de uma suposta falta de habilidade cognitiva ou física baseada no número de sua idade. Que não haja dois pesos e duas medidas, mas diretrizes sociais para todas as pessoas que podem ser alteradas se o povo preferir. Fique sintonizado e mantenha-se orgulhoso. Primeiramente, não faço ideia de onde a Aika tirou que é permitido ter personagens de desenhos animados e infantis em todas as situações imagináveis que não são seguras para o trabalho. Eu não conheço ninguém que aprovaria isso. Estou ciente de que criança pornografia em desenhos animados é tecnicamente legal em alguns países, então talvez a Aika viva em um desses países, mas a grande maioria das pessoas que são contra o contato com crianças também condenará desenhos que retratam tal contato, e acho que podemos presumir que qualquer pessoa que produza esse conteúdo é um pedophile ela mesma. Aika faz um bom ponto ao dizer que não é incomum adultos se vestirem como crianças durante atividades íntimas. Um exemplo que me vem à mente é mulheres se vestindo como estudantes. Essa é uma fantasia que sempre me pareceu bastante perturbadora,
Se você não acharia uma estudante real atraente, por que você gostaria que uma mulher adulta se vestisse como uma? Claro que a ICA não está destacando isso para sugerir que os adultos parem de se infantilizar durante atividades íntimas. Eles estão usando isso como um ponto para explicar por que as crianças deveriam poder participar dessas atividades. Como eu já disse, as leis estão em vigor para proibir isso e proteger as crianças de abusos, não para perpetuar a desigualdade entre adultos e crianças. De fato, há situações em que eu poderia concordar com a lógica de Aika, mas certamente não com o tópico ao qual eles a aplicam. Defende-se que as crianças deveriam ter mais opções em vários aspectos da vida. Por exemplo, eu não concordo em impor religião às crianças. Eu acho que eles deveriam ter o direito de decidir por si mesmos, especialmente em casos onde as visões religiosas de seus pais podem impedi-los de receber tratamento médico que salva vidas, como as testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue. Deixando a religião de lado, o consentimento dos pais é necessário em vários países para o tratamento médico. Indivíduos com menos de 18 anos não podem tomar suas próprias decisões médicas autônomas na França, Itália, Grécia e Finlândia, apenas para citar alguns. Não acho que crianças de 3 anos devam tomar suas próprias decisões, mas se um adolescente de 13 anos sente que precisa de terapia, por exemplo, não acho que deveria precisar do consentimento dos pais. No geral, sou absolutamente a favor de que as crianças tenham mais direitos para tomar decisões por si mesmas quando se trata de situações que melhorariam seu bem-estar, e especialmente quando reduziria suas chances de morrer, mas permitir que adultos tenham contato inadequado com crianças não se encaixa em nenhum desses e até teria o efeito oposto. Outra postagem de agosto de 2024 incluiu 5 perguntas feitas pelos seguidores de Aika e suas respostas. Vamos analisar cada um individualmente, com alguns comentários ao longo do processo. Você acha que a Appellation d'origine contrôlée deveria ser reduzida ou até mesmo abolida completamente? E se sim, para qual? A Appellation d'origine contrôlée, ou idade de consentimento, não deve ser abolida, mas substituída pela capacidade de consentir. As pessoas devem determinar principalmente por si mesmas se querem ou não consentir com o sexo ou qualquer outra coisa. Ninguém deve ser forçado a fazer algo que não quer, independentemente da idade. É aqui que a lei deve se envolver. O consentimento deveria ser protegido por leis baseadas na capacidade e vontade individual, em vez de fatores predeterminados como idade. Eu meio que toquei nisso antes, mas as pessoas já determinam por si mesmas a idade em que querem se tornar ativas dessa maneira. A idade de consentimento no Reino Unido é de 16 anos, mas estima-se que até 1/3 dos britânicos já tenha tido contato antes dessa idade. E adivinhe, não estamos prendendo ou punindo todas essas crianças de forma alguma. A lei é uma orientação para menores de 16 anos, mas uma forma de punir adultos que têm contato com pessoas abaixo dessa idade. Então, novamente, a ICA não está preocupada com as crianças, que de qualquer forma não serão punidas. Eles se preocupam com adultos que podem ser punidos por se envolverem com menores de 16 anos. Eu, pessoalmente, acho que a idade de consentimento no Reino Unido deveria ser 18, não 16. É absurdo um adulto se envolver com um adolescente de 16 anos sem enfrentar consequências, enfim. Mesmo com a idade de consentimento, crianças ainda são manipuladas e até abusadas por adultos muito mais velhos, e se abolíssemos isso inevitavelmente aumentaria. Como está, consideramos qualquer pessoa com menos de 16 anos incapaz de consentir, então, se um incidente for levado a tribunal, não há dúvida de se foi ou não consensual. Uma vez que você passa dos 16, se você for abusado, as chances de conseguir a condenação dessa pessoa são mínimas, porque é muito difícil provar que não foi consensual. Então você veria absolutamente mais crianças sendo abusadas e nada sendo feito a respeito. Não vamos esquecer que Aika sente atração por crianças tão jovens quanto 5 anos de idade. Eu acho que não preciso explicar por que a ideia de que uma criança de 5 anos poderia consentir é absolutamente ridícula. Questão 2.
Em termos gerais, quais passos você considera necessários para mudar a percepção do público sobre mapas? A percepção dos mapas mudará quando as etiquetas de adulto e criança forem abolidas, quando adultos e crianças forem igualmente considerados como pessoas, não por causa de suas idades, mas porque a sociedade os reconhece como seres vivos, racionais que podem consentir com o que preferirem. O primeiro passo é o autoconhecimento. O autoconhecimento deve ser desenvolvido independente de expectativas relacionadas à idade. A natureza deve amadurecer, não a pessoa. Em vez de expectativas baseadas no número da idade, permita que as experiências da vida sejam o guia. Embora eu ache um pouco estranho que as pessoas de repente passem de ser classificadas como criança para adulto entre 17 e 18 anos, um dia você não pode fazer muita coisa legalmente, e no dia seguinte pode fumar, beber álcool, jogar, etc. Eu não vejo benefício para as crianças se os rótulos de adulto e criança forem abolidos. Pode não haver muita diferença entre alguém de 17 e 18 anos, mas há muitas diferenças claras entre alguém de 12 anos e alguém de 25 anos. É fato que cada um amadurece em idades distintas. Pode-se argumentar que algumas pessoas de 18 anos ainda não têm maturidade suficiente para apostar. A idade em que as pessoas atingem a maturidade suficiente para ter contato íntimo varia de indivíduo para indivíduo. Como eu disse, muitas pessoas fazem isso antes da idade legal, mas várias se arrependem depois por não terem esperado. E algumas não estão prontas até bem depois dos 16 anos. Nada disso muda o fato de que adultos não deveriam se envolver com crianças, e é por isso que precisamos de uma idade de consentimento. Não importa se um jovem de 15 anos acredita que é pessoalmente maduro o suficiente para isso, o que importa é o adulto 2 vezes mais velho que vai se aproveitar dele e causar um trauma duradouro do qual ele pode nunca se recuperar totalmente. Questão 3. Fantasias do que você pessoalmente faria com uma criança? Uma bela noite, eu e um parceiro romântico sentados na grama observando a constelação enquanto compartilhamos vinho, chocolates e apreciamos os pensamentos e sentimentos mútuos. Intimidade com um parceiro de minha escolha é algo que desejo mais do que tudo. Graças a Deus que isso não era uma erótica, super gráfica ou algo assim, mas ainda assim, essa pessoa está falando sobre um encontro romântico com uma criança de apenas 5 anos de idade. Eu nem consigo encontrar as palavras para descrever o quão nojento isso é. É também incrivelmente predatório que eles estejam falando sobre compartilhar uma garrafa de vinho com uma criança literalmente também? Como se a idade deles já não fosse motivo suficiente para eles não poderem consentir, a ICA tem que deixá-los bêbados para que sejam ainda menos capazes de consentir. Não tenho muito a dizer sobre as 2 últimas perguntas, então vou apenas lê-las e prosseguir. Pergunta 4. As escolas ou os pais devem ensinar seus filhos sobre sexo e até que ponto? Em vez de ensinar por meio de uma instituição ou através da paternidade e tutela, a sociedade como um todo deve guiar as pessoas para a totalidade da vida. O sexo e seus componentes são apenas uma pequena parte do maior microcosmo que é a vida. Não deve haver separação entre sexo e sociedade, nem as pessoas devem se envergonhar de expressar sua sexualidade e identidade. O sexo cria vida e toda a vida deve apresentar o sexo a todos em suas diversas formas. Questão 5. O que te motivou a sair e a comissionar artistas e sídias para criar obras que você compartilha? Na verdade, me proclamei um mapa muito antes de chegar ao Pixiv. Com o crescimento das minhas habilidades criativas e influências, também aumentou minha vontade de me expressar como mapa. Embora algumas pessoas tenham se desassociado de mim, consegui reunir melhores seguidores que me motivam a, esperançosamente, motivar outros mapas e pessoas de todas as idades a se expressarem também. Mais cedo no vídeo cobrimos uma postagem intitulada Minha Enfermeira Mapa Parte 1. Na verdade, também há uma parte 2 disto que revela detalhes mais repugnantes do que o primeiro. Como a Aika realmente foi acusada de visualizar criança pornografia, o que honestamente nem é surpreendente.
Eles estão defendendo a abolição da idade de consentimento e que adultos possam ter contato com crianças, mas claramente não estão preparados para esperar a possibilidade de a lei mudar a seu favor, o que eu espero a Deus que nunca aconteça. Neste ponto, eu nem sei como eles podem se convencer de que suas crenças são do melhor interesse das crianças, considerando que eles literalmente assistem crianças sendo abusadas para satisfazer seus próprios desejos. Dado o exposto, não há dúvidas de que eles veem a pornografia infantil como um crime sem vítimas. Já ouvi falar de pedófilos que reconhecem que seria errado abusar de uma criança na vida real, mas ainda assistem pornografia infantil acreditando que isso está salvando crianças de serem prejudicadas. Isso claramente não é verdade. Uma criança precisa ser abusada em primeiro lugar para que haja filmagens dela online, e quanto mais pessoas assistem, maior é a demanda para que mais sejam criadas e mais crianças sejam abusadas. Saber que Aika assistiu a pornografia infantil e provavelmente ainda assiste, me convence de que a lei não os impedirá de fazer o que querem fazer. Eles estão tão convencidos de que suas crenças delirantes são baseadas em lógica e no melhor interesse das crianças, ou realmente não se importam com nada disso porque querem o que querem e não se importam com quem se machuca no processo, eles estão apenas tentando racionalizar isso para todos os outros. De qualquer forma, dada a oportunidade, tenho 100% de certeza de que eles abusariam sexualmente de uma criança se já não o fizeram. De qualquer forma, vejamos a postagem. No fim dos anos 90, devido à internet, a pornografia infantil ressurgia. Eu vi pornografia infantil, mas nunca baixei ou guardei as imagens, ainda fui pego, mas apenas em um nível menor. O tribunal me disse que, se eu frequentasse um curso de aconselhamento, minhas acusações por ver pornografia infantil seriam retiradas, então eu concordei, mas minha família me renegou. O aconselhamento foi um dos piores, mas também um dos momentos mais esclarecedores da minha vida. Os conselheiros eram tão mentalmente e verbalmente abusivos que cheguei ao ponto de explodir verbalmente em um deles. 2 membros do grupo em que eu estava me levaram para fora para me acalmar e me disseram para não entrar no jogo deles. Depois de cumprir meu tempo, entrei em grupos de apoio para pessoas com pedofilia. Um desses membros me reeducou sobre rótulos de adultos e crianças, como se esses termos fossem estados reais de ser ou rótulos impostos por uma sociedade. As pessoas são adultas ou crianças porque são categorizadas como tal. O mesmo vale para ser gay ou heterossexual, cristão ou pagão, negro ou branco, rico ou pobre. Na faculdade, tive um breve relacionamento com um professor de sociologia, no qual baseei minha primeira série de quadrinhos. Eu me abri para ela sobre minha atração por crianças. Ela me contou sobre como as civilizações antigas antes da Grécia tinham relacionamentos intergeracionais. Ela também teve um encontro com uma professora de educação física no ensino fundamental. Fiquei aliviada por poder confiar em alguém com a mente aberta. Ainda sinto falta dela até hoje. Então, eu vi algo que realmente me mudou. A entrevista com Lindsay Ashford. Ele falou tão abertamente, diretamente, honestamente e inteligentemente sobre ser um pedophile e como a sociedade considera as crianças como propriedade em vez de pessoas. E é por isso que as crianças não são consideradas seres sexuais ou mesmo sociais. Ele estabeleceu o quadro de que havia um propósito muito maior para o fracasso do que apenas com crianças. Após minha terceira demissão de uma empresa que estava indo à falência, eu desisti da sociedade. A partir desse ponto, me dediquei a me desenvolver como uma pessoa funcional, atraída por menores. Lá em muitos livros de pessoas que se reeducaram fora das normas sociais, como Malcolm X e Miyamoto Musashi, e me dediquei à mudança social para todas as pessoas de todas as idades. Tornei-me pró-escolha, tendo o direito de escolher. E agora estou aqui com os artistas, apoiadores e todos os outros que tornam minha atração válida. O apoio a este podcast tem sido tremendamente positivo. Eu poderia dizer obrigada 1000 vezes e a gratidão não seria suficiente. Mas ainda há mais que eu quero dizer. Fique ligado e mantenha-se orgulhoso. Uma coisa que me preocupa neste poster é que parece que a internet deu a Aika um espaço onde seus sentimentos e preferências altamente inadequados estão sendo validados.
Quando foram acusados de assistir criança à pornografia, a família os deserdou, e agora eles fazem parte de uma comunidade online onde as pessoas estão apoiando-os, até mesmo encorajando-os. Isso também é visível nos comentários do post deles. Embora haja algumas pessoas racionais apontando o quão repugnante tudo isso é, há muitos outros usuários expressando apoio, alguns se identificando como mapas, e outros aparentemente apenas simpáticos às lutas de Aika, o que é sinceramente bizarro. Agora, eu não acho que os pedófilos escolhem livremente ser atraídos por crianças, e é uma coisa sentir simpatia por aqueles que sabem que é errado, escolhem não agir de acordo, mas têm dificuldades em conseguir ajuda para isso. Mas essa pessoa não é assim. Aika foi pega assistindo criança pornografia e, literalmente, criou uma conta inteira no Pixiv para tentar convencer as pessoas de que adultos terem relacionamentos com crianças deveria ser normalizado. Se você não é um pedófilo, eu realmente não entendo como pode ter qualquer simpatia por alguém assim. Enquanto eu estava trabalhando neste roteiro, a conta da Aika na verdade foi excluída. Eu não sei se eles mesmos a excluíram ou se o Pixiv a removeu. De qualquer forma, isso é claro, uma coisa boa. É uma pessoa perigosa, a menos tentando normalizar o dano às crianças online. Como resultado, quase não tenho mais conteúdo para mostrar nesta conta. Tudo o que cobrimos até agora é o que eu capturei quando a conta ainda estava ativa, mas eu vi muito mais e muito pior. Lembro-me de uma postagem que explicava a outros arquivos P como não ser preso e incluía conselhos como apenas visualizar criança pornografia e nunca baixá-lo, e evitar compartilhar conteúdo ilegal com qualquer outra pessoa, ou mesmo falar com qualquer outra pessoa sobre suas atrações. Aika também enviou muitas obras de arte com temas infantis. Não era explícito per se, como no caso das crianças do desenho não estarem nuas, pelo menos, mas certamente altamente inapropriado. Digamos apenas que eles estavam vestidos inadequadamente. Um que eu me lembro mostrava um homem e uma mulher prestes a se casar, e atrás das costas da mulher, o homem disse a uma criança que estava lá algo como: "Espere por aqui caso isso não dê certo." Havia outros que mostravam um homem adulto dando flores a uma criança e em outras situações para fazer parecer que eles estavam em algum tipo de relacionamento romântico não problemático, todos tentando fazer parecer normal e inocente. Ike está longe de ser o único arquivo P no Pixiv tentando advogar por essas atrocidades, embora os outros que eu encontrei geralmente tendem a postar obras de arte sem o comentário. Um exemplo é um usuário chamado Choiceman, que compartilha obras de arte coloridas, muitas vezes com gatos e outros personagens, provavelmente para tentar atrair crianças e fazê-las concordar com tudo isso. Uma criança que se depara com isso pode facilmente ficar tão distraída pelos gatos fofos que não percebe o quão sinistro tudo isso é. As crianças geralmente não veem problema nessas coisas, pois são as vítimas da situação. Hoje eu entendo o quão errado isso é, mas lembro que quando tinha 13, 14 anos, havia sempre homens mais velhos me adicionando no Facebook e fazendo comentários inadequados nas minhas fotos. Uma das minhas amigas na escola até namorava um rapaz de 18 anos e nenhum de nós realmente via algo errado nisso naquela época. Nós não sabíamos o que era aliciamento e não percebíamos que essas pessoas eram predadores que só queriam nos manipular porque realmente não sabíamos como nos proteger. Outro problema que tenho com a página do Choiceman, que também era uma coisa na de Aika, é a comparação com a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Na verdade, falei sobre isso no meu vídeo recente sobre a comunidade com sangue do Tumblr, que basicamente é incesto, e realmente me incomoda como essas pessoas que defendem atividades que não são apenas ilegais por um bom motivo, mas altamente imorais e perigosas para os outros, particularmente crianças, tentam se alinhar com a comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Eles dirão que estão sendo oprimidos por causa de sua sexualidade e apontarão como já foi ilegal e socialmente inaceitável ser gay ou trans, mas a sociedade eventualmente começou a mudar, então o mesmo deveria acontecer com os pedófilos.
Ser lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros não é inerentemente prejudicial de forma alguma, enquanto ser pedófilo é absolutamente prejudicial por natureza, porque você é um adulto que se aproveita de uma criança. Você não está sendo oprimido por leis que impedem você de abusar de crianças, e comparar isso ao contato entre, digamos, dois homens gays adultos e consentidos é absolutamente ridículo. O pior é que dessa forma, você não terá mais apoio para pedófilos, apenas estigmatizará ainda mais as pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Outra tática que o homem da escolha usa para tentar ganhar aceitação para pedófilos é tentar afirmar que a sociedade ser contra eles afeta outras pessoas que na verdade não são mapas. Um exemplo é uma postagem que dizia: "Este é o Joytron. Joytron é aromântico e assexual. Eles não sabiam disso antes e confundiam sentimentos de carinho amigável por paixões. Um dia, sentiram isso por uma criança de 8 anos e decidiram que eram um mapa. Esses pensamentos lhes causaram muita dor. Eles não se sentem mais seguros com amigos que compartilham posts incitando violência contra mapas. Eles passaram a temer a própria família. Sem o estigma do mapa, a busca deles por identidade seria muito mais pacífica. Se recursos de mapa estivessem disponíveis, eles teriam descoberto tudo mais cedo. O estigma prejudica inocentes, sejam eles mapas ou não, e não se sabe quem é afetado ao perpetuá-lo. Eu, pessoalmente, não sou aromântica ou assexual, então, por favor, me corrija nos comentários se eu estiver errada sobre isso. Mas, pelo que eu entendo, alguém que é aromântico e assexual não sente atração por outras pessoas, pelo menos não dessas maneiras. Eu acho que eles ainda poderiam estar em um relacionamento e gostar de passar tempo com seu parceiro, mas sem desejo de se envolver em qualquer atividade íntima. Dito isso, como a Joytron poderia possivelmente pensar que eles eram um pedophile se eles não têm sentimentos românticos ou sexuais por ninguém, crianças ou adultos? Como eu disse, admito que é quase impossível para mim entender verdadeiramente como é ser assexual ou aromântico, porque eu não sou. Então, vamos supor que eu esteja errado e seja possível confundir os sentimentos de carinho amigável, como o post coloca em relação a uma criança, com ser um pedophile. Mesmo assim, não entendo como isso argumenta a favor da desestigmatização dos pedófilos. O post diz: se não fosse o estigma do mapa, a busca deles por sua identidade teria sido muito mais pacífica. Também teria sido mais pacífico se essa pessoa tivesse acesso a recursos para entender sua assexualidade. Por que é necessário aceitar arquivos P para isso? Este é um exemplo tão bizarro de qualquer maneira. Estima-se que menos de 1% da população seja assexual e ainda menos sejam também aromânticos. A porcentagem de pessoas que se identificam como ambos e também acreditaram falsamente que eram pedófilos deve ser próxima de 0. Por que o homem da escolha lá está escolhendo situações tão obscuras que mal afetam alguém para justificar o abuso de crianças? Enfim, não tenho mais o que dizer sobre esse assunto. Estou realmente enojada com tudo isso, mas infelizmente não surpresa. Embora existam muitos benefícios do anonimato na internet para pessoas normais, a desvantagem é que também permite a existência de comunidades como essa. Pixiv não é o único site que tem esse problema de pedophile. Isso tem sido uma coisa no Tumblr e em outros lugares por anos. Se as pessoas postassem essas coisas no TikTok, provavelmente seriam perseguidas, mas de alguma forma essas comunidades em alguns outros sites parecem passar despercebidas e encontrar mais apoio. Felizmente a página da Aika não existe mais, então é um pervertido a menos espalhando essa insanidade. Esperemos que o restante também seja derrubado. Eu ficaria interessada em ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer sugestões que você possa ter para um futuro vídeo. Se gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Muito obrigada aos meus membros do Ko-fi e membros do canal cujos nomes estão na tela agora. Eu realmente aprecio o seu apoio. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Obrigada.